limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Salvador, em tua presença. Espírito, me leve a confiar sem limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Salvador, em tua presença. Espírito, me leve a confiar sem limites, faz-me andar sobre as águas, onde quer que tu me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Salvador, em tua presença. E ao teu nome chamarei, e além das ondas olharei. Se o mar agitar, em teus braços descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Felizes e contentes, dia 20 de abril nós completamos um ano aqui de casa, ó, uma bênção, hein? Deus tem nos sustentado muito aqui, né? E eu estou muito feliz hoje, porque hoje nós estamos aqui bem acompanhados aqui nesse programa, pessoas que faz tempo que não vinham aqui, agora estão vindo, né, Joel, né? E que bom, né? Que bom. E hoje o assunto hoje que nós vamos comentar hoje aqui nessa manhã é sobre o perdão. Ora, irmãos, essa quarentena, essa pandemia tem nos ensinado muitas coisas, e uma das coisas é que essa pandemia tem nos forçado, né, a aprender. Vamos usar essa palavra, forçado a aprender, conviver um com os outros, conviver com a nossa família, né? Nós vamos falar disso o programa inteiro. Espero que você esteja aí conosco. Acompanhe a nossa live, compartilhe a nossa live, né? Por seus familiares, no seu perfil no Facebook. Cumprimenta a gente aqui, tem muitas pessoas já nos cumprimentando, né? E eu espero que você seja abençoado nessa manhã. Mas antes de nós entrarmos no assunto, quero aqui já fazer menção dos irmãos que nos ajudam, né? Que vão nos ajudar a fazer esse programa. Aqui no meu lado, faz tempo que ele não vem aqui. Tirou umas férias prolongadas, né? Muito serviço, muito trabalho, né? Eu dei um layoff pra ele, né? É layoff que fala? É layoff, né? E agora ele tá retornando aí de novo. Pra mim é uma alegria muito grande ter você aqui de novo com a gente aqui. E amém, pastor Sal. Seja bem-vindo novamente, o irmão William Martins. Satisfação a minha. Bom dia para todos os ouvintes aí, nossos telespectadores, né? De fato estive um pouco
afastado aí, como eles me colocaram aqui de layoff. Ele se colocou de layoff, não fui eu. Mas estamos de volta para levar o evangelho para frente e dizer assim, que o Senhor é algo de melhor que tudo que temos que nossa vida. Amém. E do outro lado da mesa aqui, né, quero aqui fazer a menção aqui do irmão Joel, nosso escudeiro aqui. Amém. Amém. Deus Estamos abençoe aí. você, Joel. Amém. Esteve afastado também por motivos médicos, né, Joel? Sim. Quase fiquei banguelo, rapaz. Tanto que eu arranquei dente essas últimas semanas aí. Pois é, estava meio afastado aí por motivos médicos, como o Saulinho já disse, mas graças a Deus estamos aqui mais um dia e estou feliz de estar aqui com essa banca tão privilegiada, rapaz, que Deus nos proporcionou esse dia. Que Deus abençoe o sábado de cada um de vocês aí que estão nos assistindo e que a palavra do Senhor venha tocar os nossos corações, amém? Amém. E está aqui conosco também, né? Ele que vai nos ajudar a estar elencando esse assunto com muita maestria. É um irmão conceituado lá no nosso ministério, na qual a gente acompanha. Ele não sabe disso, mas quando ele dirigia o Novo Horizonte, eu era do motorão. Eu era jovem e tal, né? Fazia parte da mocidade. E quando eu vi ele dirigir o culto, ministrando assim, eu falei, meu Deus, eu quero ser que nem ele quando crescer. Olha só, e hoje ele tá do meu lado. Olha só que coisa. Deus faz umas coisas bem, né? Interessante, né? Pastor Odair, bom dia, Pastor Odair. Deus abençoe a sua vida. Bom dia a todos. Um privilégio muito especial poder estar aqui com vocês essa manhã tão especial de sábado, né? Sábado atípico. Isso. Sendo tratado em casa, mas é um privilégio muito especial. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, seu lar, que essa manhã seja uma manhã de grande edificação, de grande transformação e que Deus realmente venha nos abençoar e nos tornar um canal poderoso para alcançar vidas, famílias, casais, Sim. pais, filhos, né? Que essa manhã seja uma manhã realmente de cura e de restauração. Amém. Amém. E você também tem uma cadeira invisível aqui. Essa cadeira invisível é a sua cadeira. Você pode estar aqui comentando, né? Nos ajudando a fazer esse programa. O tema hoje é o perdão, né? Como exercer o perdão, a força do perdão. O perdão, ele é a cura e a restauração dos nossos relacionamentos. Então hoje nós vamos falar muito sobre o perdão, né? Pastor Taluan Goulart está aqui, tá? Ô, Pastor Taluan, Deus abençoe, né? Os pastores Cristianes e Patrick, né? Deus abençoe vocês também, amém? Vamos começar então a falar sobre o perdão. Então eu vou dar uma introdução aqui. A introdução é o seguinte, William, meus irmãos aqui. Essa quarentena, na qual nós estamos sendo forçados a ficar em casa, né? Fazendo esse sacrifício em prol da sociedade, né? O que acontece? Nós estamos sendo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Obrigados a ficar mais em casa do que nos lugares onde nós estávamos habituados a estar, né? Antigamente fizeram tipo uma estatística dizendo que a maioria das pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa. Agora o negócio mudou. Agora nós estamos sendo forçados a ficar mais em casa do que no trabalho. Às vezes, né, a empresa parou de trabalhar e nós estamos ficando em casa. E o que está acontecendo que eu ando percebendo muito, né? É o seguinte: é que por causa da convivência está acontecendo muito atrito, né? Uma pessoa que eu estava acostumado a ver só à noite, agora eu estou sendo obrigado a conviver com essa pessoa o dia todo. E essa pessoa vai criando atrito, desgastando e tal, né? Eu tenho um amigo meu, é até engraçado esse caso que eu conto, que esse amigo meu, ele nunca ficava em casa. Agora por causa da quarentena ele está em casa. Aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, até que a minha esposa é uma pessoa legal, eu não tinha percebido que a minha esposa era uma pessoa tão legal. Você vê que por causa da rotina, das responsabilidades, a pessoa vai perdendo, né? Vai perdendo a noção do relacionamento, né? E há casos também de casais que estão já falando em divórcio. Por quê? Porque por causa da convivência, né? Então, pastor Odair, começar com o pastor Odair, por que é mais fácil falar sobre perdão do que praticar o perdão? Porque o perdão todo mundo sabe o que é perdão.
A gente pode fazer um estudo bíblico aqui, né, William? Sobre o perdão, os versículos e tal. Nossa, que maravilhoso estudo sobre o perdão. E a prática? Verdade. É importante falar desse tema. Esse tema é muito atual, né? Muito atual. E relacionamento conjugal, familiar, relacionamentos, ele se dá por pessoas. E pessoas são diferentes umas das outras. E por sermos tão diferentes, pensarmos diferente, termos níveis de conhecimentos diferentes e também devido aos problemas do dia a dia, falar de perdão é muito fácil, mas praticar o perdão é o grande desafio, porque falar é expressar, né? Falar é fácil, expressar sobre esse tema é muito fácil, porque é algo que tem muito material no mercado, nós encontramos inúmeros livros no mercado e tantas pessoas falam de perdão, mas falar de perdão é fácil porque isso não trata em relação a você. Falar de perdão em relação a outras pessoas, quando está fora do seu território, fora do seu meio, é fácil. O problema é quando o perdão passa para dentro da nossa vida. E quando se trata conosco, né, que nós fomos feridos, que nós fomos magoados, que em nós foi movido algo de ressentimento, de ódio, por esta razão é que se torna tão difícil perdoar. Falar é fácil, perdoar é difícil, porque trata-se de nós, é a nossa pessoa. E nós só podemos liberar perdão quando de fato nós começarmos a nivelarmos a nossa vida no nosso maior modelo e exemplo, que é Jesus. Porque Jesus foi ofendido, magoado, Jesus ele foi realmente, passou por diversos problemas, mas ele liberou o perdão, ele nos ensinou que o caminho do sucesso e das restaurações de relacionamento passa-se pelo perdão. Então por isso que esse processo de falar é fácil, porque não se trata de mim. Mas se trata dos outros. De outros. Agora, quando é comigo, quando é conosco, aí o negócio muda. Nós começamos a tratar com os nossos níveis de justiça. Por isso que é tão difícil, porque nós tratamos essa situação ou as coisas que ocorreram com o nosso nível de justiça, e nós começamos a julgar a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, que provocou uma situação constrangedora. Então é difícil, porque nós, quando liberamos ou tendemos a liberar o perdão, liberamos pelo nível de justiça própria, nós, por isso ele é tão difícil. Difícil, né? William, perdão, por que é tão difícil perdoar na sua visão assim? É isso mesmo, por causa do nosso... Tem a questão do ego também. Do ego, né? Porque quando você fala de perdão, você está mexendo com o seu próprio ego. E geralmente, porque numa discussão, no calor de uma discussão, você nunca quer estar por baixo da situação, né? Tem pessoas que até pegam e falam assim, não, até enquanto eu tenho razão, eu estou mantendo assim, tá, tudo bem. A partir do momento que eu vejo que eu estou errado, eu paro. Só que aí que está a grande questão. Quando é que você percebe que está errado? Pois é. Porque até então o seu ego, ele vai te manter por cima da situação. Esse que é o difícil de você enxergar. Isso mesmo. E é interessante que o William falou, né, Zé? Porque é o seguinte, da mesma maneira que eu tenho um potencial de ser ofendido, porque ninguém está livre de ser ofendido. A gente pode sair da cá. Agora mesmo eu estava vindo para cá, eu estava indo na calçada, tinha um cara de bicicleta, e eu ofendi ele porque eu não percebi que eu entrei na frente dele. E ele me ofendeu, ele chegou e falou uma palavra. Ofendeu verbalmente impronunciável, né? Aí eu cheguei, meu Deus do céu, né? Olha só, aí eu perdoei. Você vê como é que é essas coisas. Ninguém está livre de ser ofendido, mas também nós não estamos livres de ofender alguém, né? Às vezes até mesmo sem a gente perceber, a gente acaba ofendendo alguém, né? Isso. É engraçado isso daí que o William estava falando, sobre o ego, a pessoa procurar a razão, e até onde ela tem a razão, ela
se manter, às vezes esse é o nosso erro. Porque a gente tem que pedir perdão até quando a gente tem razão. Às vezes a gente tem razão, a gente está certo na situação e a gente não quer pedir perdão, porque se a gente pedir perdão, a gente vai estar se colocando na situação do errado. Pois é. E aí entra o ego, né? Que o William estava falando. E isso é difícil pra gente. Porque se a gente for pedir perdão, a gente vai se colocar numa situação que nem o pastor falou aqui, abaixo, como se a gente estivesse abaixo da outra pessoa, como se a gente tivesse... A gente reconhece o nosso erro. Mesmo a gente estando certo, a gente reconhece o erro de alguma forma. E talvez isso seja o complicado para nós. Reconhecer o erro. É o difícil, né, pastor? Com certeza. Reconhecer que erramos e admitir o erro. É ao mesmo tempo que ele é difícil, mas ele também é o primeiro critério para a gente liberarmos e sermos perdoados. Olha só. É verdade? Esse também é um grande detalhe. Queria ler uma frase aqui muito importante, que ela diz assim, ó: se uma pessoa não se sentir perdoada, ela vai encontrar uma maneira de se punir. Então, uma pessoa, quando ela realmente não se sente perdoada, ela vai encontrar uma maneira de se punir. É por isso que tem tantas pessoas que sofrem, né? Pois é. Porque quando ela não se encontra, ela não se sente perdoada, ela sempre busca uma maneira de se punir. Pois é. Eu lembro de uma passagem de Jesus, quando Jesus vai para a casa de um fariseu, e o fariseu recebe até mal Jesus, né? Aí entra uma mulher pecadora e começa a lavar os pés de Jesus, né? Com perfume. Aí o fariseu pensa assim, né? O dono da casa: se Jesus fosse profeta, não saberia quem é essa mulher, né? Aí eu acho muito bonita essa passagem. Até preguei algumas vezes sobre ela. E Jesus fala assim: você acha que eu não sei quem ela é? Porque ela me recebeu bem, você não me recebeu bem. E aonde eu quero chegar é que Jesus, ele fala assim: aquele que é perdoado ama. Por que nós temos muita assim reclamação? Nós como pastores, a gente recebe muita reclamação: ah, meu esposo não me ama, a minha esposa não me ama, minha esposa não me ama, o fulano não me ama, eu sou mal amado. Por quê? Porque às vezes você não tem noção do quanto que você é perdoado. A gente precisa ter essa noção, porque se a gente não tem essa noção, essa frase se cumpre, a gente se pune. Se pune com vamos dizer assim, com uma depressão, com estresse, né, com algo assim, né? Quais são outras formas de punição, assim, pastor? Você que tem uma experiência. Existem muitas formas de se punir. Eu acho interessante que tem uma frase, antes de nós respondermos essa pergunta, que eu acho interessante. Alguém disse assim, ó: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Contraditório. Isso aí eu vi no carro uma vez, o carro colocou no... É interessante, né? Eu amo a humanidade, mas o que eu não tolero são as pessoas. Isso é um grande fato. Por quê? Porque nós decepcionamos as pessoas e as pessoas também nos decepcionam. Sim. Não é interessante essas questões? Então as pessoas, elas são os ladrões da nossa alegria. Uau! Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas. Então os relacionamentos são tão fortes e profundos, né? Que no nosso dia a dia nós sofremos mais em relação a pessoas do que propriamente com as circunstâncias. Voltando àquele tema que nós estamos tratando, quarentenados, né? E que as pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar, de se conviver, de viver bem, está exatamente em relação a isso. Porque nós sofremos mais em relação às pessoas do que, na verdade, a circunstância. Não é nem de fato, nem é a pandemia que tem causado tanto desconforto para a nossa população, para a humanidade. Mas o grande desafio da humanidade hoje é estarem juntos. Eu e o William estávamos discutindo sobre essa questão, que o maior desafio hoje é convivência, né?
Porque temos dificuldades de conviver. Nós vamos chegar já na sua resposta, mas é legal fazermos essa abordagem nessa manhã. Porque as pessoas têm tanta dificuldade. Porque, na verdade, o que nos fere mais são pessoas do que circunstância. Nem é tanto a quarentena. Eu entendo que esses dias são dias preparados por Deus, onde Ele estabeleceu pelo seu eterno propósito um tempo de parar toda a humanidade. Isso aqui não é um tratamento. Deus chamou toda a humanidade para para uma grande reunião, e Ele quer estabelecer a partir de agora um novo tempo, uma nova estação, uma nova fase. Uma nova forma de lidar, né? Exatamente. Nós havíamos perdido algo que é essencial de comunidade, que é relacionar-se. Nós passávamos mais tempo na empresa do que em casa. Nós gastamos mais tempo longe dos nossos filhos com os nossos filhos, não é verdade? E por estas razões e muitas outras, é necessário tratar esse assunto de perdão tão seriamente como nós estamos tratando aqui. Parabéns pela tomada de iniciativa, né, de tratar desse assunto tão forte, tão atual, né? Nós vivemos num mundo ferido e doente e cheios de mágoas e ressentimento entre as nações, entre os povos, entre famílias. E é interessante falar sobre essa questão, que 50% dos divórcios hoje se dão pela falta de perdão. Olha só. 50% dos divórcios se dão exatamente pela falta de perdão. Isso nos leva àquela questão que nós estávamos tratando, é que se relacionar é o nosso maior desafio. Se relacionar é o nosso maior desafio. Nós dependemos de relacionamentos para sermos bem-sucedidos. Mas temos que entender que o maior desafio do ser humano é se relacionar. É verdade. É se relacionar. É verdade. E é uma coisa tão assim, porque para que nós possamos nos relacionar, nós precisamos primeiro tentar entender como que a outra pessoa funciona. Como que a outra pessoa funciona, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? É difícil. Qual que é o assunto, né? Porque, por exemplo, tem gente que ama esporte, agora tem gente que detesta esporte. Isso acontece muito no emprego, né? Quando a gente quer ter uma amizade com uma pessoa do nosso lado, no emprego e tal, né? E em casa, muitas vezes, a gente não tem esse polimento. Porque às vezes nós falamos coisas com a intenção de magoar, de machucar mesmo, né? O senhor acredita que as pessoas falam exatamente isso para magoar? Às vezes o que acontece muito assim, num ambiente de família, por exemplo, se a pessoa faz algo que aparentemente me machuca, eu uso isso aí para machucar ela. É como se fosse uma guerra mesmo, é que nem você tá falando. Sentimento de vingança. Sentimento de vingança, né? De defesa, de autodefesa, vamos dizer assim. Né? Então eu penso nisso. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Mas conviver é um desafio. É engraçado que a gente, quando a gente fala desse negócio de quarentena, a gente lembra muito da infância, né? Que na infância a gente era obrigado a ficar em casa, não sei aqui quem foi criado com irmãos, mas a gente era obrigado a ficar em casa confinado com os irmãos. Então por isso que a gente via que tinha tanta confusão dentro de casa, tanta briga entre os irmãos. E é até uma coisa comum, né? Só que o legal e o engraçado nessa situação é que as crianças perdoam fácil. Será que é porque elas têm menos orgulho do que a pessoa quando cresce, pastor? Com certeza, né? A criança, ela tem uma facilidade de perdoar muito grande. Fantástico, né? É fantástico. Por isso que Jesus, ele dá um exemplo sensacional, né? Dizendo que todos nós deveríamos ser como as crianças, né? Porque tem essa capacidade, né? De estar brigando e de repente, imediatamente, minutos depois... Eu vejo isso pelas minhas filhas. A minha filha eu tenho uma filha e uma sobrinha que é da mesma idade. Elas brigam junto. Aí tem
Rapaz, tem uma hora lá que as duas... Não, pega pra capar. Briga por causa de boneca, por causa disso. Daqui a pouco, 1 minuto depois, estão brincando juntos de novo. Parece que nada aconteceu, né? Isso é bonito, né? Essa questão é tão interessante que vocês estão comentando, que já me fez lembrar uma situação. Quando eu era criança, nós não tínhamos uma casa tão grande e eram 9 pessoas dentro de casa. Entende? Então imagina a confusão que não era. Entende? Só que de tudo havia harmonia no lar. E hoje, o que você vê? Você vê a grande massa das famílias, principalmente nas grandes cidades, é o quê? 3 pessoas dentro de casa, né? Que a gente tem muitas situações assim. Ou assim, máximo 5 pessoas. Rapaz, e é um pé de guerra dentro de casa, ninguém conversa com ninguém, ninguém tem diálogo, falta é uma troca de informações que falta, né, dentro de casa, que surgem as confusões. As confusões acabam acontecendo pela falta da troca de informações. Pois é, falta de comunicação. Falta de comunicação, de se conhecer um ao outro. Se conhecer um ao outro. Saber o limite, né, do outro, né? Até onde eu estou alfinetando ele. Falando em alfinetar, uma vez eu estava numa reunião de casais e surgiu um assunto assim também e comentamos o seguinte: cada ser humano ele tem um espinho, né? É igual um gato, você olha assim, aquela patinha felpudinha, macia, tá? Só que apertou ele, fez raiva, a unha aparece, né? Então todo ser humano ele tem um espinho. Até onde eu consigo encostar em você sem tocar nesse espinho e me sentir alfinetado? Porque da mesma forma que eu fui alfinetado, eu vou querer alfinetar também. É o instinto do ser humano. Sim, é isso daí. Isso mesmo. E aí, pastor, daí? Interessante, né? O apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem. Eu acho muito lindo isso. Quero ler com vocês para nós continuarmos falando desse tema tão palpitante. Ele diz assim, em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 13, ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Olha que interessante essa palavra do apóstolo Paulo dizendo que nós devemos primeiro suportar, né? No meio de uma quarentena, temos que exercitar esta questão de suportar. Só suportando mesmo. Suportar é um exercício muito interessante. É interessante que suportar é um exercício que também nos faz ter músculos. Músculo da paciência, da solidariedade, né? Interessante, ele diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros e perdoar. Não é apenas suportar, porque às vezes as pessoas numa convivência e no relacionamento eles apenas suportam. Não, ele diz que o primeiro passo para conviver bem é suportar. Segundo passo é de fato exercer o perdão, e ele diz assim: perdoai-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, ele traz uma recomendação linda, ele diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também devemos perdoar. É interessante falar nessa manhã que o pecado mais presente na comunidade cristã, na igreja, é o pecado da mágoa. Meu Deus do céu, o que tem de gente magoada, né? É impressionante como nós temos na comunidade cristã, nas igrejas, pessoas ressentidas. O que é ressentir? É sentir-se de novo. É pessoas que ainda não passaram pela cruz, pessoas que ainda não foram transformadas. Eu sempre acreditei que uma vez que nós passamos pela cruz e fomos transformados e nascemos de novo, nós despojamos, como diz a palavra, da nossa velha natureza e nós nos revestimos do novo homem, né? Sim. Esse homem segundo a imagem de Cristo. E é interessante como as pessoas sofrem nas igrejas, como as pessoas se decepcionam dentro da igreja. É interessante que ali era o único lugar, ao meu ver, que nós não deveríamos se estressar.
E muitas vezes é um lugar que é fonte de estresse, de mágoa, de amargura, né? De estresse constante. Porque as pessoas se decepcionam tanto? Porque elas estão relacionando porque são interesses diferentes. Não sei se vocês conseguem entender, é porque, na verdade, tudo que para ser solidificado, consolidado, bem-sucedido, precisamos de ter unidade de propósito. Ou seja, uma família, para ser bem-sucedida, para não ter tantas crises, tantos enfrentamentos, não ter tantas lutas e pelejas, elas precisam, marido, mulher, pais e filhos, trabalhar com o mesmo objetivo. Qual é o nosso objetivo nessa família? Né? Para que nós existimos como família? Nós existimos como família para glorificar a Deus e edificar pessoas. Eu existo como marido, eu existo como pai, com um único propósito: tornar a vida da minha esposa e dos meus filhos melhor do que elas eram. Eu existo para estabelecer unidade de propósito, tornar um ambiente agradável. Para isso que nós existimos. Sim. Então, para que possamos vencer o pecado, o maior pecado que estão dentro dos seios das comunidades cristãs, das igrejas, que é o pecado da mágoa. Como existem tantas pessoas ressentidas, como existem pessoas tão magoadas dentro da igreja. Aqui fica uma dica. A dica é que você precisa olhar com os olhos de Jesus. Você precisa ver como Jesus vê. Os inimigos de Jesus, quando levaram, nós estamos vivendo o período da Páscoa, né? Que tempo maravilhoso nós escolhemos para falar sobre perdão. Perdão, é verdade. Porque o maior exemplo de amor e de perdão foi por Cristo. Quando aqueles homens o crucificaram, levaram ele até a cruz, quando colocaram ele no Calvário, ele olhou para a multidão que ofendeu, que magoou, que cuspiu nele, que espancou ele. Ele olha para aquela multidão e diz uma palavra, diz 9 palavras, mas a palavra mais linda que eu vejo ali, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é então, se você fantástico. Quer conviver bem na comunidade cristã, comunidade cristã não é lugar para você brigar, não é para você ser melhor que o seu irmão, não é, o seu dom não tem que sobressair com outro dom, né? Porque esse é o grande problema. Eu faço melhor do que o Saulo, eu faço melhor que o outro. Não, tudo que nós fazemos precisa ter 2 princípios. Primeiro, tudo que nós fazemos para glorificar o nome do Senhor. Segundo, tudo é para a glória dele, né? Segundo, tudo que nós fazemos temos que edificar nosso irmão. Temos que somar na vida dos nossos irmãos e não tirar, e não subtrair, não diminuir. Nós temos que multiplicar na vida dos nossos irmãos. Isso é muito importante ser. Amém. Isso é muito bom, né? Teve uma passagem que a gente estava comentando uns dias atrás, né, Saulinho? Que você falou que se alguém quiser alguma coisa, que primeiro faça o outro, né? Não lembro, acho que foi Paulo que escreveu. Jesus, no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Ele coloca 4 princípios da oração: pedir, buscar, bater, e o 4º princípio. É, exatamente. Que é: tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei vós também, né? E aí? Na verdade, é bastante pensativo isso, né? A minha pergunta agora, pastor, é o seguinte: por que nós devemos perdoar? Uau! Por que nós devemos perdoar? Por que nós devemos perdoar? Já que a pessoa me ofendeu, a pessoa me desrespeitou, né? Dentro de casa, fora de casa, por que nós devemos perdoar? A primeira coisa pelo qual nós devemos e precisamos perdoar é isso, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Olha só. Então, a primeira razão pelo qual nós devemos perdoar é porque perdão faz parte da natureza do povo de Deus. É por isso que Paulo escreveu aqui no texto que nós lemos, dizendo: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Isso é muito. E a gente vê isso aí, por exemplo, eu lembro Jesus dando esse exemplo na cruz.
E depois nós vemos isso em Estevão, né? Sim, verdade. Que Estevão, antes de morrer apedrejado, ele faz o mesmo pedido: Senhor, não impute a eles, ou seja, não coloque na conta deles esse pecado que eles estão fazendo, né? E nós vemos isso na história da igreja, dos nossos irmãos, né? Que quando morreram, eles foram grandes virtudes de perdão, eles perdoavam, né? Eles perdoavam. E quando chega na nossa geração, a nossa geração de cristão, eu penso que a nossa geração é a geração mais esquisita de todas. Esquisito. Era muito esquisita. Você sabe por quê? Porque assim, a gente só fica vibrado nas coisas dessa terra. E uma das coisas que nós achamos que temos, e na verdade não temos, é direitos. Essa palavra de eu tenho direito, eu vou orar a Deus porque eu tenho o direito de ser abençoado. E o que acontece? O direito, ele vai até onde começa o direito do outro. E quando não vai? E quando o que eu quero ofende o seu direito? Aí começa a briga. Então, essa questão do perdão hoje, para nós, hoje aqui, na atualidade, por que tem tantas mágoas hoje dentro das igrejas? Porque nós não pensamos nisso como parte da nossa natureza, né? Falar sobre perdão, assim, para muitas pessoas, e eu convivo com pessoas assim, parece que é algo sobrenatural, não é isso? Parece que é algo fora do nosso corpo. Não, eu não consigo, né? Tem gente que fala assim, Willy, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Verdade. Quer dizer, eu não consigo nem ver aquela pessoa na minha frente, né? Se eu ver, eu quero passar o carro por cima dela. Isso. Não é verdade? Tem gente que fala isso, né? Então, porque nós devemos, então, perdoar. Continuando. Vamos continuar. Porque nós temos queixa uns contra os outros. Então, nós devemos perdoar porque nós temos queixa um contra o outro. É normal ter queixa? Não deveria ser, mas infelizmente é algo natural. Sim. Por causa da nossa natureza, humana, natural. Né? Então, nós devemos perdoar sempre, realmente por essa questão, porque nós temos queixas uns contra os outros. Não é apenas eu que tenho queixa em relação a alguém. Alguém tem queixa em relação a mim. Ou seja, sempre vai ter reclamação. Sempre haverá. É por isso que esse versículo ele é central quando Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, queixa contra o outro. E na verdade, como nós estamos tratando desse assunto tão sério como relacionamento, geralmente nós temos assim, o pessoal diz que nós somos a geração Danone, né? Já ouviu falar muito, né, nisso, geração Danone, agora geração Nutella, porque nós somos muito sensíveis. Como nós somos sensíveis, por qualquer coisa nós ficamos magoado, ofendido. Qualquer coisa nós ficamos com aí já coloca no Face lá. Já coloca no Face, verdade, coloca lá no Face aquela carinha chorando, né? Mas por que nós devemos perdoar? Devemos perdoar porque nós temos queixa um contra os outros. Ainda nós não chegamos no céu. Aqui nós falhamos uns com os outros e precisamos exercitar o perdão. Precisamos exercitar o perdão. Enquanto estivermos aqui, as pessoas vão errar conosco e nós iremos errar com as pessoas. Até porque, pastor, eu acho que a gente às vezes cria uma expectativa de que a pessoa vai agir da maneira que nós esperamos que ela age, e às vezes ela não age daquela maneira. Ou fala as mesmas palavras que eu quero que ouça. Exatamente. Exatamente. Fale, né? E às vezes, por a gente criar essa expectativa, a gente acaba se queixando, né, com a outra pessoa. Nossa, mas eu pensei que o William ia vir de vermelho, igual o Saulinho, e ele não veio de vermelho, veio de azul. Aí cria aquele Aí já começa a intriga, não é vermelho, é vinho. Tá vendo? Aí já começa a queixa. Já começa as queixas, entendeu? Por quê? Porque a gente começar uma queixa. Exatamente, a gente começa a pensar que as outras pessoas têm que pensar da mesma maneira que a gente pensa. E aí a gente acaba meio que querendo padronizar, né, o jeito de viver das outras pessoas, e acabamos nos decepcionando, e aí onde a gente acaba criando a mágoa, e através disso nós devemos exercitar o perdão. Verdade. Então, por que devemos perdoar? Primeiro, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Segundo,
Porque temos queixas uns com os outros. uns com os outros. Por que nós devemos perdoar? Tem mais coisas aí? Temos muitas outras coisas que poderíamos citar nessa manhã. Porque nós devemos perdoar porque nós temos sido perdoados. Olha. Talvez esta seja a maior razão porque nós devemos perdoar. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Paulo, escrevendo em Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Sim. Mas é tão interessante falar sobre esse tema, porque Paulo também, escrevendo em Romanos 5:8, ele diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que nós devemos perdoar? Porque nós temos sido perdoados. É interessante que nesse mesmo texto que nós estamos lendo, está dizendo, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ou seja, Deus perdoou, não apenas de um pecado nosso, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, daqueles que nós já fizemos e Ele já perdoou no passado, hoje, no presente. E é interessante que o amor dele é tão grande, William, que Ele também já se preparou para perdoar nosso pecado do futuro. Por isso que esse amor é tão... Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Então por que nós devemos perdoar? Porque nós fomos muito perdoados. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma comunidade de perdoados. Não existem pessoas perfeitas na igreja. Nós somos uma comunidade de pessoas perdoadas. Olha que privilégio. Que privilégio. Ninguém é né? perfeito, mas todos somos justificados segundo a misericórdia e graça do Senhor Jesus. O interessante é que sim, Jesus ele já sabia da nossa fragilidade e ele já se preparou para esse perdão futuro, né? Futuro, olha. E nós, quando nós vemos as outras pessoas, a gente quer que aquela pessoa seja tão perfeita ao ponto de que ela é proibida a errar a próxima vez. Ou seja, eu te perdoo, mas não faça isso de novo não, porque a próxima vez eu não vou te perdoar. Entendeu? Ó, É verdade. Eu perdoei você, mas se você fizer... Faz de novo pra você ver. Ou seja, nós não temos essa capacidade de nos antecipar que aquela pessoa, pela aquela fragilidade dela, ela pode ter um deslize de novo. E a gente não aceita isso. A gente não aceita, é verdade. É difícil perdoar na primeira. Então é Na interessante. segunda e na terceira aí que não vai mesmo, né? Interessante, só para a gente frisar aqui do que nós estamos tratando desse assunto tão empolgante, desculpa. Por que devemos perdoar? Vamos resumir essa parte nessa manhã. Por que devemos perdoar? Porque, primeiro, faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Então, nessa manhã, abre seu coração. Nós vamos estar orando no final dessa programação. Amém. O Espírito do Senhor vai te ajudar você a liberar o seu perdão. Segundo, nós devemos perdoar porque temos queixa um contra os outros. Terceiro, nós devemos perdoar porque temos sido constantemente perdoados. Isso é maravilhoso. Bem, são constantemente perdoados. Constantemente perdoados. Isso é uma coisa linda de se pensar, né? Eu estava pensando quando vocês estavam falando, se Deus lidasse da mesma forma que eu lido com as pessoas, que eu exijo das pessoas a perfeição, será que eu estaria vivo hoje? É isso que eu estava pensando. Será que estaria Porque se perdoado? ele falou que Deus nos perdoa a todo momento, é assim, que nem você falou, né? Por exemplo, a pessoa errou uma vez, eu perdoei. Na segunda vez, já fiz, já era. Imagine se Deus fosse assim. Ah, você errou uma vez? Amém, eu perdoo, o sangue de Jesus, tal. A Páscoa, né? Segunda vez, não, agora vai pro inferno. Né? Já manda um raio na cabeça do cidadão, o cidadão já cai ali e pronto. Né? E há um versículo que eu gosto muito, é no Salmo 129. O salmista ele faz uma pergunta: se Deus considerar cada iniquidade, quem ficará de pé? Quem ficará de pé? Se Deus considerar cada iniquidade ou cada pecado que nós cometemos, né? Então isso é uma coisa bem interessante mesmo. Engraçado, né? que é assim, né? Toda nossa oração, a gente, Senhor, perdoa os meus pecados. Toda oração que você vai fazer vamos dizer assim, qual é o cristão que na oração nunca pediu dele isso ele na não, oração, né? coloca. E se você for observar, eu falo por mim mesmo, eu pedi perdão hoje, tá? Quando for amanhã eu vou orar, Senhor, perdoa o meu pecado, mas aqui na minha cabeça tá, puxa vida, mas eu pedi perdão
porque eu fiz isso ontem. Ou seja, eu fiz aquilo, depois eu pedi perdão, voltei a fazer, pedi perdão, voltei a fazer. Por exemplo, uma coisa simples, mentir. Uma coisa simples, entendeu? Eu falei uma mentira, Jesus. Mentirinha pequena. Depois, para passar aquela mesma situação, você vai falar a mesma mentira. Depois você vai lá, geralmente no final da noite, perdão, Jesus. O grande detalhe é que, né, às vezes nós criamos alguns vícios, né, para se livrar de certas circunstâncias, que ela pode se tornar um grande hábito. Quando uma pequena mentira, como um exemplo desse, ela passa a se tornar um hábito na minha vida, eu estou... Aí é complicado. Estou realmente criando um grande problema para a minha vida. Ela vai estar inserida no meu comportamento. Então aquilo já não vai me fazer mais mal. Ele é algo comum para a minha vida. Isso é muito perigoso. Temos que realmente ter uma cautela muito grande sobre isso. Você perde a noção da cautela, né, em relação a Deus, e não consegue enxergar que a outra pessoa precisa do seu perdão, e você não tem essa mesma sensibilidade de enxergar. Sensibilidade. Até na oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso tem um verso lá que arrebenta com qualquer oração, né? Que é aquela: Senhor, perdoa as nossas dívidas, e coloca uma condição, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É interessante, Saulo, que esta é uma única condição dessa oração. É o único pedido que Deus fala que nós devemos fazer em relação ao próximo. É perdoar. E é interessante, assim como o Senhor nos perdoa, devemos perdoar o nosso próximo. É isso mesmo. Antes de nós continuarmos o nosso estudo, porque ainda a gente vai continuar, glória a Deus por isso, né, irmãos? Eu quero aqui falar dos nossos patrocinadores, né? Que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho, né? Vamos falar dos patrocinadores e depois nós vamos retornar, né, com os princípios do perdão. Quais são os princípios que a gente deve buscar, né, para perdoar, né? Então vamos lá. O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. O Ministério do Socorro? O Ministério do Socorro. Vai lá, fala aí o slogan. O criador do slogan tá aqui, ó. Pode falar o slogan. Clama a mim que eu te socorrerei. Isso mesmo, irmão. Te levarei para um lugar seguro. Isso, o irmão Carlinhos. Deus abençoe, irmão Carlinhos. Auto Socorro Carlos, né? O carro, você tá andando com o carro e o carro para no meio do caminho. Aí você fica com raiva do carro. A primeira coisa que você tem que fazer é perdoar o carro. Perdoa o carro e depois chama o irmão Carlinhos, né? Para estar buscando o carro para um lugar seguro, né? Chama o Carlinhos. Isso aí, Auto Socorro Carlos. Telefone é o seguinte: 12-997-13-3658. 12-97-13-3658. O nosso segundo patrocinador, ele também tem um ministério. É o Ministério da Pregação? É o da pregação. Marcenaria Carvalho, pastor Daniel Carvalho. Deus abençoe o pastor Daniel, nosso amigo, irmão em Cristo. Já esteve aqui conosco, aqui, né? Participando do nosso programa. Ótimos preços, ótimos planejamentos, né? Você que comprou um apartamento, os móveis não cabem na cozinha, não tá passando na porta. Não passa na porta, né? Nós temos aí a solução. Interessante que, vez por outra, quando a gente vai em algumas casas de alguns conhecidos, né? Que ele passou por lá, isso aqui foi o irmão Daniel que fez. É a primeira coisa que eles falam: tá vendo aquela mesa ali, aquele móvel? Foi o pastor Daniel que fez, né? Então é uma bênção, pastor Daniel, ótimos preços, ótimo profissional. Marcenaria Carvalho. O telefone é o seguinte: 98804-2639. 98804-2639. A nossa terceira patrocinadora
é a Clínica Odontológica Sorriso 10. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, né? Saúde começa pela boca, né? E agora, hoje, por causa da quarentena, por causa da pandemia, ela não está atendendo. Ela só está atendendo emergência, né? E dor de dente não respeita a quarentena. Não, dor de dente não respeita a pandemia. Não, está acontecendo dor de dente, né? Então anota aí o telefone da doutora Greuza, Clínica Sorriso 10. O telefone é o seguinte: 12 982 33 6609. Repetindo, 12 982 33 6609. O nosso quarto e último patrocinador, ele também tem um ministério. Ministério da Restauração? Ministério da Restauração. Está nos assistindo agora o nosso irmão Creiton. Deus abençoe o irmão Creiton, né? Polimento, restauração, né? Carro, tem um carro lá antigo lá, tal. Eu quero dar uma restaurada. Tem uma diferença, né? O carro antigo e o carro velho. A gente já falamos muitas vezes. Há uma diferença, pastor, daí entre carro antigo e carro novo. Não, e carro velho. Carro velho é aquele lá que você tem que exercer a força do perdão, né? O perdão, tem que perdoar esse carro. Agora, o carro antigo, ele tem valor. Fica bonito, é chamativo. Ele tá restaurando um Opala lá, rapaz. Ele vai lá na rede social e ele mostra passo a passo, né? Um Opala, ó, eu quero ver como que vai ficar aquele Opala lá. Vou mostrar a foto dele aqui, desse Opala aqui no programa, né? E o irmão Creito, num propósito muito bonito, né? O que ele tá fazendo? Ele está doando máscaras, essas máscaras para o povo se prevenir contra o coronavírus, né? Então você que tem dificuldade, você que, né, conhece pessoas que não tem condição de estar comprando uma máscara, né? Quanto que tá uma máscara? Eu não sei. Olha, acabei de comprar uma ali de tecido. Minha moça fez uma propaganda, quase que eu levei umas 5. Tava R$15 a máscara, rapaz. R$15. Às vezes as pessoas não têm condição, né? De estar... R$15. De colocar, comprando uma máscara. Então o nosso irmão Creiton, né? Nesse propósito, né? Que Deus colocou no coração dele. Você que sabe de alguém que não tem condição de ter uma máscara, procura o nosso irmão Creiton. Anota aí o telefone. É 98708 0061 987080061. Deus abençoe os nossos patrocinadores. Agora nós vamos escutar um louvor, né, pra gente beber uma água aqui, né, para depois continuarmos. Esse louvor é do Sérgio Lopes, que eu coloquei. Ele fala sobre a força do perdão. O nome da música, né? Então medita nessa letra aí, meu irmão. Vai mostrar as letras ali na tela aí. Medita na letra e depois nós retornaremos aqui com essa discussão, essa conversa tão gostosa de hoje. Amém? Amém. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição.
conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Reconheço que errei, só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Glória a Deus, aleluia. Que música linda, né, do Sérgio Lopes. Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando, vários irmãos aqui mandando abraço, né? Esse aqui o pastor Odair conhece, o irmão Wilson Costa. O Wilson, nossa, um amigo do coração, né? É, O Wilson. tá mandando um abraço aqui para você aqui. Ô, querido, um né, abraço. Irmão Cleiton. Irmã Aninha, Deus abençoe a irmã Aninha. O irmão Francisco e a irmã Dani, Deus abençoe vocês também, né? Temos gente até de outro país aqui, ela não falou o país, está nos cumprimentando em inglês aqui, olha só. Estamos ficando internacional, né? Deus abençoe, né? Pastor Paulo Lima, que faz o programa aqui, examinando as escrituras, o irmão Carlos Fernandes também, irmão José Leal. Deus abençoe a cada um de vocês. Voltando ao nosso assunto, né? Quais são os princípios do perdão? O perdão ele tem vários princípios e nós vamos citar alguns aqui para como praticar o perdão e ser bem sucedido. Isso é muito importante. O primeiro princípio do perdão é o princípio da sabedoria. E da cautela. É importante quando estivermos tratando de um conflito, de uma situação difícil, nós precisamos de ter sabedoria e precisamos sermos cautelosos. Para quê? Para nós não sermos injustos com o outro e esmagarmos a cana quebrada. Porque se nós não formos sábios, nós podemos. Por quê? Porque eu posso estar errado. Pode estar equivocado. Geralmente. Uma situação, né? Geralmente nós julgamos uma causa através da nossa visão, daquilo que nós vimos. E é importante no processo do perdão nos colocar no lugar do outro. Porque na verdade, ainda que aquilo que foi praticado em relação a nós foi mal para nós, com certeza a pessoa que causou isso, ela causou motivada por alguma coisa. Sempre causamos algo a alguém motivado por alguém. Ou seja, tive uma decepção no dia, alguém me feriu, por isso estou me vingando daquela situação. É muito importante termos sabedoria, cautela, quando nós tratamos de resolvermos um conflito e uma situação. Porque nós podemos tornar a vida de alguém pior do que já está. Porque ninguém, em sã consciência, quer fazer o mal para outro alguém.
Ninguém começa o dia pensando assim, eu vou fazer mal, hoje eu vou magoar alguém, hoje eu vou ofender aquela pessoa. Então, ninguém faz isso mesmo, é verdade. Então, na verdade, nós somos motivados por muitas coisas. Fatores externos e fatores internos. Isso mesmo. Isso é muito interessante. Às vezes você já, como eu, como qualquer um de nós que estamos aqui, acordamos um dia e estamos zangados. Estamos mal-humorados. Já acordou assim, Sal? Já. Ninguém fez nada, mas você acorda. Aí a pessoa fala, bom dia se for pra você, né? Fala dessa conversa assim, né? Exatamente. Porque são fatores hormonais, biológicos, que estão dentro de nós. Sim. E que acaba nos tornando assim amargos. É verdade. Respondemos às vezes grosseiramente. Ou os fatores externos. Os fatores externos é aquilo mesmo, quando alguém vem e não olha para você e diz, não gostei de você, não gostei desse cabelo, não gostei de sua camisa, não fui com a sua cara. Isso aí é interessante, né? A gente não conversa com a pessoa, nunca viu a pessoa, não fui com a cara dele. Mas como isso, né? Como que a gente... E é interessante quando nós falamos sobre essas questões, o que motiva uma pessoa a agir desse jeito. Existem inúmeros fatores. Por exemplo, pessoas que tiveram traumas na infância, problemas não resolvidos. Problemas não resolvidos. E a pessoa naquele dia não está legal, aquele problema não resolvido veio à tona e ela se tornou um poço de azedume, ela está azeda. Então é muito importante. E isso é tão complexo, né, pastor? Porque assim, às vezes a gente está acostumado a cumprimentar a pessoa e a pessoa sempre nos cumprimenta. A gente faz uma brincadeira, eu, por exemplo, às vezes eu brinco. Né? Porque a gente sabe que a pessoa gosta da brincadeira, né? Se sente assim. Mas tem dia que a pessoa não tá bem, que é o que ele tá falando aqui. E às vezes você faz essa brincadeira, ao invés de alegrar o dia da pessoa, essa brincadeira ela vira uma ofensa. Você vê como que é complexo isso, né? Que ele tá mencionando mesmo, né? Como é complexo, mas como é importante. Então, o primeiro princípio para nós tratarmos perdão é cautela. Esse. Cautela e sabedoria. Sempre ver a pessoa, o ofensor, com os olhos de Jesus. O melhor filtro que nós podemos fazer para sermos bem-sucedidos e não sermos vingativos é olhar para a pessoa que te ofendeu, que te magoou, mas olhe com os olhos de Jesus, olhe com as lentes de Jesus. Que coisa linda, hein? Como que Jesus iria tratar essa pessoa que está exatamente nesse momento? Sabe como ele iria tratar? Ele iria olhar aquela pessoa com um olhar de misericórdia. Ele iria olhar aquelas pessoas com um olhar de amor. Isso é muito importante. Isso é muito bonito, isso é muito né? importante. Bonito. Tem um livro, eu não li esse livro, eu quero até ler esse livro, mas o título desse livro é digno de nós falarmos, uau. O nome do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Seus passos, o que faria Jesus? Charles Sheldon. Eu quero ler esse livro até. É uma pergunta interessante, né? Se a pessoa me ofendeu, né? Mas peraí. Eu vou reagir, aí depois você vem, peraí, mas em meu lugar, o que faria Jesus? É o que o irmão está falando, né? Nas lentes, pegar a lente de Jesus, como Jesus ele convivia, né, com as pessoas, e como que eu vou, né, no meio dessa... aplicar isso para a minha vida, né? No meio dessa pandemia surgiu um assunto interessante, é interessante tratar sobre isso. O pessoal hoje está crucificando a China. Você viu? Chinesa. Não, é o vírus chinês, não fala nem mais coronavírus, é o vírus chinês. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Tudo isso que parece uma grande conspiração aqui. Vírus de laboratório, que eles fizeram isso. Na verdade, a gente não... tal. Na verdade, a gente não sabe qual é a origem efetiva desse vírus, né? Existem muitas conspirações em relação a isso. Sim. Mas a verdade é que nós temos que entender, Deus parou a nação. O Deus mundo. parou o planeta. O planeta. Porque precisava parar-nos. Se foi a China, poderia ser qualquer uma das outras nações. Sim. E se estamos vivendo esse caos tem um propósito. Quem sabe é para a gente refletirmos melhor, pararmos de cuidar melhor da nossa família,
não é verdade? Olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, se importar mais com as pessoas, né? Pois é. Quanto tempo que a gente não para e olha para as pessoas e refletem sobre as pessoas, e nós estamos desesperados, loucos para enriquecer, para melhorar de vida, para conquistar, não é verdade? Chegar no topo. Chegar ao topo, uau, né? Uau. Todo mundo quer chegar ao topo. Mas na verdade esse é o momento de nós pararmos, refletirmos e olharmos para as pessoas com um olhar de misericórdia. Quem sabe a sua família está destruída, quem sabe o seu casamento está chegando ao fim, quem sabe você já faz anos que não falam com seus filhos, filhos que fazem anos que não falam com seus pais, verdade. e Deus colocou todo mundo junto, no mesmo lugar, na casa, para sentar à mesa, para começar uma nova fase, para começar uma nova estação, um novo tempo. E esse novo tempo se começa com perdão, restauração. É isso que Deus tem para a sua vida. Mas Saulo, para nós corrermos aqui no nosso tempo, fica à vontade. Primeiro princípio então, para nós tratarmos o perdão, o princípio do perdão, primeiro é sabedoria e cautela. Segundo, importante frisarmos isso, nesse ponto de sabedoria e cautela. A mulher adúltera foi apanhada pelos fariseus como um objeto, mas foi tratada por Jesus como uma pessoa que merecia o amor. Pessoas, por pior que seja, ela precisa de amor. Jesus, ele restaurou a Pedro. Eu acho linda essa questão. Jesus, ele restaurou a Pedro. Ele não condenou a Pedro, expondo ele ao ridículo, quando Pedro o negou por 3 vezes. E quando Jesus o encontrou, Jesus não o expôs ao ridículo, mas Jesus, ele cuidou, tratou Pedro, ele não expôs. Jesus, ele fez uma pergunta para Pedro, apenas isso: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então este é o primeiro princípio para tratarmos o perdão. O segundo princípio é tão interessante quanto este. Qual é? É a confrontação. Meu Deus. Isso é muito importante. Questões precisam ser confrontadas, tratadas. Com que existe muita situação que a gente lida. É aquele famoso empurrar a sujeira debaixo do tapete. Não é verdade? Então tem que ter confrontação. Tem que ter confrontação. É interessante falar sobre esse tema. Primeiro, o tempo não é um santo remédio para cuidar as feridas. O tempo não é um santo. Deixa o tempo cuida de todas as coisas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A maioria das pessoas ficam empurrando com a barriga, fica protelando uma situação, passam anos e anos. Mas tem que ficar claro para todos nós e para você que nos ouve, que o tempo, ele não é um santo remédio para curar nossas feridas. Nunca foi. Os irmãos de José, temos essa história linda na Bíblia. Os irmãos de José, depois de 22 anos que venderam José, que jogaram José na cisterna, que venderam José para o Egito, depois de 22 anos eles ainda estavam atormentados com aquilo que eles fizeram. Isso. Então isto prova que o tempo, ele não é um remédio para curar as nossas feridas. Pois é. Tem uma outra coisa importante que precisamos destacar nessa manhã: o silêncio, ele também não é a voz do perdão. Geralmente as pessoas que foi ofendida, ou até mesmo a que ofendeu, elas preferem se isolar. É o famoso deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Não vou falar disso agora não, né? É o famoso deixa quieto, né? O grande problema é que o deixa quieto, né, usar a voz do silêncio, apenas vai protelar a dor, ou melhor, vai estender a sua dor. Por quê? Porque tudo que não é tratado permanece vivo. Tudo que não é tratado, tudo que não é curado, tudo que não é restaurado, ele está crescendo. É como um monstro que vai crescendo, né? É como a massa do pão que você coloca fermento e ela vai se estendendo. Então é importante destacarmos nessa manhã que o silêncio, ele não é a voz do perdão. Davi adulterou, Davi pecou,
Davi, ele adulterou, ele pecou, ele tramou, ele matou, ele mentiu, ele silenciou o seu pecado, mas o silêncio apenas adoeceu o estado da alma de Salmo 32, né? Salmo 32. Que ele fala que essa situação, a consciência acusava tanto ele, que até os ossos deles adoeceram. É interessante. Interessante isso, né? É interessante que esse salmo fala, e a Bíblia também fala, e a história de Davi também nos fala, que enquanto Davi não confessou, ele não foi liberto. Não foi liberto. Não foi liberto. Então, sepultar um problema vivo não ajuda. E tantas pessoas têm sepultado problemas vivos nos dias de hoje. Quantas pessoas têm sepultado os problemas vivos? Ou seja, tem um problema no casamento e a pessoa sepulta aquilo vivo. Não trata. E não trata. Não adianta tentar afastar a culpa. É uma coisa inútil. Se você tem uma mágoa contra alguém, um ressentimento com alguém, se você tem ódio das pessoas, você precisa entender. Não adianta afastar a culpa. O remédio é o perdão. Você precisa aprender a perdoar. Vou contar uma história rapidinho. Uma história interessante sobre perdão. Uma família que morava num sítio lá no interior. Um determinado dia o pai ia receber um amigo ilustre da cidade. E então ele chamou o seu filho mais velho, e disse: filho, eu quero que você faça algo para mim. Eu vou receber fulano de tal em casa, na nossa casa, e eu quero fazer aquele ensopado maravilhoso com mandioca que eu faço, que é delicioso. E eu disse que eu iria fazer isso para o meu amigo. E ele disse: filho, eu quero te dar uma recomendação. Eu quero que você vá lá no fundo de casa, no quintal de casa, e arranque o pé de mandioca com raiz e tudo. Mas filho, certifique-se que você vai arrancar o pé de mandioca com raiz e tudo. Então o filho recebeu a incumbência, foi lá atrás e arrancou o pé de mandioca. O pai preparou o guisado, né, e fez lá a comida especial, recebeu um amigo. Mas os dias passaram e o pai voltou lá no quintal, e quando ele notou, ele percebeu que o pé de mandioca estava crescendo. Chamou seu filho e disse: filho, você mentiu para mim. Mas como, pai? Em que eu menti para você? Filho, eu não te disse para você que você deveria ir lá no fundo do quintal, arrancar o pé de mandioca com raiz e tudo, não deixar absolutamente nada no chão? Eu disse: sim, pai, eu fiz, filho, você me mentiu. Mas por quê, pai? Porque o pé de mandioca está nascendo de novo. Deixa eu dizer algo para você que nos ouve nessa manhã. Tem problemas que você tem que arrancar com raiz e tudo, senão ele nasce de novo. Nessa manhã, perdão é algo muito importante. Você precisa arrancar toda essa mágoa, todo esse ressentimento, sabe, toda essa dor, tudo isso que te faz você lembrar de novo. Arranca esse problema com raiz e tudo. Arranca tudo, tira toda a mágoa, todo o ferimento, toda a dor, toda a angústia. Mas arranque de uma vez por todas, senão de tempo em tempo ele vai renascer, ele vai reviver, e você vai viver a vida toda com esta angústia, com esta dor e com esse sofrimento. Isso mesmo. Pastor, uma observação, tratando desse assunto, quando você vai, é como se fosse uma ferida, né, por dentro da roupa. Você tira a roupa, você enxerga que a ferida está ali, as outras pessoas não estão vendo a ferida, porque você está com roupa. E a ferida, quando você vai tratar ela, dói. Só que existe os dois tipos. Ou você suporta essa dor de tratar a ferida, sim, e se livra dela, ou passa o resto do tempo sentindo a dor da ferida ali. Se livra dela. Que expressão fantástica. Bonito isso, hein? Nesta manhã, nós vamos se livrar de toda infecção. Vai causar dor, mas o resultado da cura vai ser extraordinário. Viva o seu melhor. É isso mesmo. Você não pode deixar que a dor do plantio, né, Verdade. Ela vá anular o prazer da colheita. Você não pode deixar que isso aconteça,
né? Você tem que tratar isso daí para que você tenha uma vida de paz, de sossego para o restante dos dias que virão. Muito importante, para nós finalizarmos essa questão do confronto como um princípio importante, é importante confrontar. O confronto precisa ser feito com uma atitude de amor. Você não pode querer se tratar alguém querendo matar alguém. Não, eu vou tratar, eu vou arrancar. Olha, eu estou com ódio de alguém, eu quero, na verdade, torcer o pescoço dessa pessoa. Você vai ser extremamente mal sucedido. Então, confronto. Ou senão a pessoa fala assim, né? Eu perdoo, mas não quero ver essa pessoa na minha frente. Verdade. Tem gente que fala isso, né? Como tem pessoas né? que eu falam perdoo, isso. mas não quero ver ele aqui, né? Sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo o que Paulo, ele fala no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Paulo fala de um princípio fantástico que todos nós deveríamos observar. Eu vou ler aqui para ficar mais prático para todos nós. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão, mas olha por si mesmo, para que não sejas também tentado. Essa palavra é tão especial, a palavra repreende aqui que Paulo está utilizando, significa chamar para o lado, ou chamar de lado, ou chamar do lado para quê? Para consolar. Então Paulo está usando um recurso de linguagem, uma palavra. Então a palavra repreende é chamar ao lado para consolar. Paulo está nos ensinando, Paulo mostra que nós devemos confrontar uns aos outros com amor, com sabedoria, com cautela. Não é expor publicamente, no meio da família, na frente dos filhos, na frente do líder espiritual, na frente das pessoas. Não, Paulo está dizendo que quando formos tratarmos isso, nós devemos chamar a pessoa de lado, tira a pessoa do meio, no momento certo, na hora certa, e você vai ser muito bem sucedido. Que interessante isso aí, né? Porque quando fala de confronto, né, dá aquela ideia de briga, confusão, vou expor, vou fazer isso, e não é Vou bem mostrar a verdade agora para ver quem que a pessoa realmente é, né? A gente pensa nisso, né? Na verdade você tem que confrontar não a pessoa, você tem que confrontar a situação. A atitude da pessoa. Aquela situação, a pessoa. Para confrontar a atitude da pessoa tem que chamar, como Paulo diz, de lado, né? E é interessante que ele usa uma expressão, a palavra que ele usa é repreende. Geralmente a gente pensa que repreender é corrigir com severidade, não é isso que a linguagem normal? Não, vamos repreender a pessoa. Não, Paulo está dizendo, chama ele de lado. Chama ele de lado, pega a sua esposa hoje e chama ela de lado, prepara uma mesa, leva, já que é Páscoa, leva um chocolate em forma de coração, faça algo diferente. Nós temos uma grande oportunidade hoje, Sal. Já que nós estamos comemorando a Páscoa e nós celebramos a Páscoa com chocolate. Sim. Quem sabe hoje você pode começar o processo da restauração da sua família, sabe? Fazendo uma surpresa para sua família. Quem sabe você precisa reconciliar com seu filho. Quem sabe você precisa pegar um chocolate, aquele que ele gosta, e levar para ele, olhar nos olhos dele e dizer: filho, eu te amo, me perdoe por não ser até hoje a pessoa que você sempre esperou que eu viesse ser. Quem sabe hoje o seu casamento não está bom, a sua esposa já faz dias que não fala com você. Pega um chocolate em forma de coração e leva para ela e diga: amor da minha vida, eu sei que eu tenho sido um homem falho, eu quero lhe pedir perdão, porque eu quero começar a partir de agora, na Páscoa, um novo tempo com você, uma nova estação, né? Um recomeço, porque perdoar é recomeçar. É isso que Deus tem para nós. Mude de fase nesse dia. Amém. Uau, que interessante, maravilha, né? Porque é o que o pastor daí falou mesmo, né? Essa pandemia que a gente discute tanto, há tanto discurso político, mas poucas pessoas estão enxergando essa pandemia como um tratar de Deus. Como um tratar de Deus.
pessoalmente. Pessoalmente. Né? Não é uma coisa assim. As pessoas estão aflitas porque o negócio termine logo. Verdade. Não vejo a hora que isso termina. Não vejo a E hora. a pergunta vai ficar a mesma coisa que era antes? Essa é a grande questão. Não é verdade? Não vai. Para mim, eu acho que não vai. Eu penso que não vai. Eu acho que a grande lição que nós precisamos tirar dessa pandemia é o que você vai aprender com ela. O que a pandemia está nos ensinando? Se nós passarmos por esta luta, por essa situação, Sim. e nós não nos tornarmos melhores do que éramos, pessoas mais centradas, mais equilibradas, mais sensatas, mais sábias, pessoas assim mais extrovertidas, pessoas que se cobram menos, né? Nós passaremos por ela e nós não seremos bem-sucedidos. Eu vou dizer algo triste aqui, porque todas as provas, elas têm um único objetivo. Como é o objetivo de uma prova? Nos aprovar. Todo teste é para você ser aprovado. É verdade. Vou dizer de novo, todo teste é para nós sermos aprovados. E a pergunta é, nós podemos passar por isto, aprendemos a lição e sermos aprovados, ou então passarmos por isto e não sermos aprovados, porque nós entendemos no campo da teologia que tem uma lei que chama-se a lei do processo. Não sei se você conhece, é muito importante. A lei do processo, ela nos diz que todas as provas da nossa vida e testes da nossa vida, ela funciona como um relógio. Então ela tem um dia para começar e ela começa o processo dessa prova. E o tempo vai se passando e o objetivo de todo teste é fazer o quê? É que nós sejamos aprovados. Quando nós passarmos o tempo do nosso teste, o objetivo principal de Deus é que nós estejamos aprovados. Israel poderia ter passado pelo deserto em 6 dias, segundo os especialistas, ou por um tempo muito curto. E eles passaram 40 anos, ou seja, testado e reprovado, testado e reprovado, testado e reprovado, testado e reprovado, 40 anos sendo testado, 40 anos sendo reprovado. Que neste teste, que nesta prova do coronavírus, que cada um dos seres humanos desse planeta entenda que esse é um teste, mas é um teste para nós sermos aprovados. É isso que Deus tem para nossas vidas. Glória a Deus. Então nós vamos orar então, irmão. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa, curar as mágoas, ressentimento, e possa nos usar como canais de perdão. De perdão. Eu só queria concluir isso com Por favor, algo que está no conclui meu e coração. faça a oração, amém? Rapidinho, Sem muito problema. rápido para nós terminarmos. Falamos sobre todo teste é para ser aprovado e reprovado. Existem pessoas que elas não passam de fase. Há pessoas que vivem sempre as mesmas lutas. Há pessoas que saem do deserto e voltam para o deserto. Anos após anos nós as encontramos e vemos elas que estão lutando as mesmas batalhas. Estão vivendo os mesmos problemas no casamento, os mesmos problemas emocionais, vivem as mesmas lutas financeiras, elas não conseguem sair do deserto. Elas passaram pelo deserto e estão voltando para o deserto. Gente com lutas que não terminam, dificuldades que se repetem, lutas históricas não vencidas, pessoas que andam em círculos, pessoas que fazem sempre os mesmos percursos, presos na mesma estação, num loop existencial, na mesma lição, na mesma fase. Este é um tempo para você mudar de fase, passar de estação. Este é um convite de Deus a cada um de nós, seres humanos que estão nesse planeta,
Esse é um tempo que Deus nos chamou para uma grande reunião. Tempo este de vivermos o teste, sermos aprovados no teste e mudarmos de estação e vivermos uma nova fase. Amém. Saulo, eu gostaria que você orasse, por favor. Ore conosco. Nós temos que orar, né? Depois da sua palavra, nós temos que orar. E como o pastor Odair disse aqui, Deus tem um novo tempo para a sua vida. Está na hora de você romper com o velho e abraçar o novo tempo. Então eu quero orar por você, você que está com um casamento não muito bom, você que está sofrendo com as suas relações, você que está com problema com filho, com filha, com esposa, com esposo. Está na hora de você ser canal de perdão. Não é as pessoas que vão ir até você. A grande questão é essa. Não é as pessoas que vão ir até você e vão pedir perdão para você. Não. O que eu estou orando é que o Espírito Santo de Deus, que usou cada um de nós aqui nessa manhã, para dizer a você o seguinte, que você vai ser esse canal de perdão. Você que vai liberar perdão para todas essas pessoas, porque Deus tem uma nova fase para você. Amém? Para de ficar andando em círculo, para de ficar andando em deserto, como disse o nosso pastor aqui. Está na hora de você viver uma nova fase. Vou orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos preciosos, Senhor. Momentos que serão gravados no nosso coração e na timeline, Senhor querido, da rádio. Senhor, que tudo isso que nós ouvimos aqui, que nós possamos ser praticantes, Pai. Que nós possamos praticar, Senhor, o perdão, porque nós sabemos, Pai, que cada vez que nós ouvimos a Tua palavra, ela nos confronta, ela nos faz crescer e também aumenta a nossa responsabilidade. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser canais do Teu perdão. Senhor, eu estou orando agora por essa família que está nos assistindo, Senhor, por esse pai, por essa mãe, por esse filho, por essa filha, por esse esposo, por essa esposa, que estão tendo problemas seríssimos, Senhor, de relacionamento, de comunicação, feridas, Senhor, mágoas, ressentimentos que não estão sendo tratados, Senhor, que acham, como já foi dito aqui, que o tempo vai curar, que o silêncio vai curar. Senhor, como Tu nos ensinastes aqui nessa manhã, isso não cura, Senhor. O que cura, Senhor, é o diálogo, é a confrontação, é aquela repreensão com amor que Paulo nos ensinou aqui hoje, nessa manhã. Senhor, que haja mais diálogo, Senhor, que haja mais reconhecimento de erro, de culpa. Senhor, que nós profetizamos aqui o Teu amor, o Teu bálsamo, Senhor. Que o Teu bálsamo possa ser derramado na vida dessa família, na vida desse casamento. Hoje é dia de recomeçar. Porque assim como na Páscoa, no terceiro dia, Tu ressuscitastes e começou um novo tempo, uma nova era espiritual, um novo tempo na qual nós podemos chegar diante de Ti. Que hoje também, Senhor, ao perdoarmos o nosso próximo, ao perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam, nós possamos viver esse novo tempo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom. Dá vontade de ficar até 3 horas da tarde aqui, né? Mas Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aqui junto conosco. Muitos irmãos aqui, né? Ajudando aqui. Tem um outro amigo aqui do pastor Odair aqui, irmão Gesiel. Deus abençoe, irmão Gesiel aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. E obrigado, William.
Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe. Muito grato de estar aqui novamente. Amém. Glória a Deus, Joel. Muito obrigado. Amém, Solinho. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e ouvir essa palavra maravilhosa. Maravilhoso, Deus né? abençoe. E o pastor Odair, o obrigado é pouco, né? Gratidão é toda nossa. Amém. Privilégio estar com vocês. Gratidão por ter todos os nossos amigos e irmãos nos ouvindo. Um abraço bem especial a cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Que o Senhor continue abençoando abundantemente. Tenha uma feliz e abençoada Páscoa para você, sua família e para todos aqueles que nos ouvem em qualquer lugar desse planeta. Uma ótima Páscoa. Que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente. Amém. E eu faço das palavras do pastor daí as minhas e a nossa também, né? Feliz Páscoa para você. Que nesse domingo você possa cultuar o Senhor, reunir a família, né? Amanhã nós vamos estar reunindo a família lá em casa, lá para cultuar o Senhor. Chamamos os vizinhos também, né? Você vê que é um novo tempo mesmo, né? É um novo tempo, né? Então Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. E até o próximo sábado, né? Com mais um programa Aos Pés da Cruz. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem é você? Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que